que seguiram a Cristo primeiro. Olá, estamos nos aproximando da solenidade de São Pedro e São Paulo. No dia 29 de junho, a Igreja Católica no mundo inteiro celebra a santidade de vida de São Pedro e São Paulo. Esses dois santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da Igreja primitiva, tanto por sua fé e pela pregação, como pelo zelo e ardor missionário. São Pedro nasceu em Betsaida, na cidade da Galileia, no século I a.C., e foi martirizado em Roma por volta do ano 67 depois de Cristo. Paulo, também chamado Saulo, nasceu em Tarso, na Sicília, atual Turquia, no ano V da era cristã, e foi decapitado em Roma por volta do ano 67, durante o reinado do imperador Nero. Simão é chamado por Jesus de Cefas, pedra, e Pedro. De simples pescador, converteu-se num pescador de homens. Conheceu Jesus por meio de seu irmão André. E Jesus conquistou pelo olhar cheio de carinho e confiança que Jesus demonstrou no momento de seu encontro. Pedro, pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da sua vida e da vida do Senhor, o que lhe deu o nome de Pedro. Em princípio, homem fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria na sua morte e crucificação. O próprio Senhor o confirmou na fé após a sua ressurreição, tornando-o pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o que tornou líder da primeira comunidade cristã. São Pedro é o apóstolo que Jesus escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. A ele, Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Daí que o ministério petrino foi perpetuado. Hoje estamos com o número 266 papas, 265 sucessores do apóstolo Pedro. Com a sua pregação no dia de Pentecoste, ele selou o seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como o seu Senhor. Pedro ainda escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informação para que São Marcos escrevesse o seu Evangelho. Jesus perguntara aos discípulos que opiniões corriam a seu respeito. E aí eram muitas, todas incompletas, várias totalmente erradas, assim como hoje temos uma visão completamente distinta, diferente, cada um tem o seu modo de pensar a respeito de Jesus. Então há a interpretação de Cristo para todos os gostos, filósofos e sábios, revolucionários da esquerda, agitador social, gurus, esotéricos, alienados, judeus, exóticos, enfim, tem opiniões para todos os gostos. Então, Jesus volta-se para os discípulos e diz:
E vós, quem dizeis que eu sou? E é Pedro quem responde em nome de todos. Assume aí já a liderança. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A resposta é perfeita. É a essência da mesma fé da igreja. E Jesus então revela: não foi tua inteligência, foi o Pai quem te revelou isso. E eu revelo quem tu és. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E dar-te-ei as chaves do reino, para ligares e desligares. Uma observação aqui muito importante. A razão humana, entregue a si mesma, não poderá jamais penetrar na essência do mistério de Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. A fé cristã não nasce de um consenso da sociedade, de um raciocínio filosófico ou de uma aprovação científica. Nem deve se preocupar em ser aceita pelo mundo. Só pode, pela graça, no âmbito da fé, podemos experimentar quem é Jesus. Certamente, a fé não contraria a razão, mas ultrapassa de longe. Pedro e seus sucessores têm a missão de dizer como as primeiras testemunhas do mistério de Cristo ao mundo e a toda a igreja. Por isso, a autoridade de ensinar e de ligar e desligar é dada por Cristo. Paulo foi educado por Gamaliel, um dos grandes mestres da lei da época. Tornou-se fariseu zeloso a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Paulo também não fazia parte do grupo dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Não fechou os olhos, ouvidos diante de Cristo. Eleito para elevar o seu nome diante dos povos, é o maior missionário de todos os tempos e o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. Ouviu então e entendeu a palavra de Jesus, e deixando-se invadir pelo Espírito Santo, entregou-se de corpo e alma ao serviço da evangelização. Tornou-se um grande missionário, doutrinador, fundador de muitas comunidades. De perseguidor passou a perseguido, tornou-se um dos cristãos mais fervorosos, homem influenciado de zelo apostólico. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele foi um homem que, na pregação do Evangelho, colocou todas as suas potencialidades a serviço de Deus. Um homem totalmente entregue às várias coisas do Senhor. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas da tradição da Igreja, sendo a anterior até mesmo à comemoração do Natal.
Já no século IV havia a tradição de, neste dia, celebrar 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a terceira na Catatumba de São Sebastião, onde as relíquias de dos apóstolos ficaram escondidas para fugir da profanação nos tempos difíceis. Depois da Virgem Maria e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas do ano litúrgico. Além do tradicional 29 de junho, há 25 de janeiro, quando celebramos a conversão de São Paulo. 22 de fevereiro, quando temos a festa da Cátedra de São Pedro, e 18 de novembro, reservado à dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por isso, nós devemos buscar em Cristo aquilo que é importante. Assim como Pedro deu a resposta correta a Jesus, nós também devemos buscar esse tesouro que está escondido. É preciso também que sejamos apóstolos apaixonados por Deus, em unidade com o Papa, sucessor de Pedro, e em todos os bispos em comunhão com ele. A Igreja é a qual outra arca de Noé. Pedro está à sua frente. Atualmente é o Papa Francisco quem governa esta grande barca. O perigoso é ficarmos fora dela, em tempos de dilúvio. Nesses tempos difíceis, nós precisamos estar mais unidos, estar em comunhão com os nossos bispos e com o Papa. Escutar a voz de Pedro dos nossos tempos e não deixar-se sufocar pelas natividades que obscurecem a nossa fé em Deus e esfria o nosso amor a Ele, que é algo muito sábio. Não podemos deixar que as novidades coloquem em perigo a nossa fé e o nosso amor. O mais perigoso são as nossas atitudes diárias. Como que nós estamos, então, vivendo? Como é que nós estamos recebendo o plano de Deus na nossa vida? Não podemos ser orgulhosos. Aprendemos da nossa mãe igreja, aprendamos de quem Jesus colocou à frente da nossa grande família de filhos de Deus, que é o Papa. E testemunhamos com atitudes de acordo com a vivência do Evangelho. São Jerônimo diz uma frase muito importante: não sigo nenhum primado a não ser o de Cristo, por isso ponho-me em comunhão com a sua santidade, ou seja, com a Cátedra de Pedro, com as diretrizes dadas por Pedro, com a recomendação de Jesus na sequência do seu ministério. Professemos entusiasmado a nossa fé nesta igreja, que é una, santa, católica e apostólica, edificada por Jesus Cristo, fundada sobre os apóstolos e é transmitida de geração em geração. Que nós tenhamos, nesta grande solenidade de São Pedro e São Paulo, um coração aberto para acolher aquilo que Jesus nos deixa de maior, de melhor, seu ensinamento, sua doutrina e seu amor a todos os filhos e filhas, ao qual ele confiou
a Pedro. Toda a igreja unida celebra